O tema de hoje é Moral, a arte de viver bem. Existe um livro sobre esse tema, mas aqui nós vamos tratar, de uma maneira geral, uma visão global do ser humano, do que a gente considera a moral cristã, o modo da gente ver o ser humano ou as pessoas no colégio ideal. Então essa é uma visão global do que nós vamos falar, né? O que é o ser humano, as fraquezas, o que é a liberdade, administradores, amar o próximo, que é uma finalidade da vida humana, as raízes que nós temos e depois a alma, que muitas vezes é esquecida. Considera o ser como um ser social, físico, emocional, mas esquece que é um ser espiritual, né? Então agora vamos dar um pequeno zoom aqui para a gente poder aproximar mais essa tela. Zoom, mais um, beleza. Então agora vamos começar aqui pelo ser humano, né? Então qual que é a grande diferença do ser humano para os animais, né? A gente fala que o ser humano é um animal racional, né? Um animal racional, um animal espiritual. Então a primeira ideia, né? Ele tem a liberdade. A liberdade, o que difere a liberdade de um leão da liberdade de um bebê, ou de uma criança, ou de um jovem? É a capacidade de escolher usando a razão. Um bebê e um leão são semelhantes no sentido de não ter muito uso da liberdade, porque eles usam os instintos. Está com fome, come, chora, etc. Mas à medida que vai virando um ser humano, vai crescendo, né? Virando ser humano no sentido de crescer em maturidade, a razão deveria ir governando o ser humano. Então a outra característica é essa ideia da inteligência e da vontade. Aqui é um caso de um casamento, né, onde a gente com a inteligência escolhe o parceiro, com o sentimento, com as características humanas, a gente resolve com a nossa vontade livre escolher casar, escolher constituir uma família, etc. Então, essa é a ideia de inteligência e vontade, que é a ideia da racionalidade do ser humano, né? Está ligado também à consciência, à autoconsciência, à imaginação e à força de vontade. São dons exclusivamente humanos. A consciência é o que nos diz o que é certo e o que é errado, que é essa base de viver, né? A base da moral é essa. Depois, e os bens? Os bens a gente poderia dizer bens primários, né? Bens, a comida, o teto para morar, etc. Todo mundo ambiciona ter esses bens. Os bens sociais, a segurança, a educação, etc. E os bens transcendentes. Esses são os mais valiosos e muitas vezes a gente esquece que eles existem, né? Os bens transcendentes, os quais que são? São a vida eterna, são a alma, são a religião, o Deus, né? Contato com Deus, fazer oração, né? Esse crescimento na nossa vida espiritual. Nós vamos falar disso mais para frente. E os deveres, né? A gente costuma falar muito dos direitos, né? Os direitos da criança, os direitos dos jovens, os direitos dos idosos, mas é importante pensar nos deveres. Tem uma frase que eu gosto muito, né, de um livro de oração que eu tenho, que diz o seguinte: queres de verdade ser santo, queres de verdade ser feliz, cumpre os pequenos deveres de cada instante. Faz o que deves, está no que fazes. Olha só, deveres. Deveres com quê? Deveres com Deus, deveres com os outros, deveres com as coisas, deveres consigo próprios. Então, nós temos deveres profissionais, deveres familiares, deveres na escola, né? Tudo isso tem que estar, vamos dizer, em equilíbrio, em harmonia, né? O que é mais importante, a gente tem que dar prioridade. Essa é a ideia dos deveres. Então, o ser humano pode ser definido dessa maneira: um ser que procura os bens, que decide as coisas e que cumpre os seus deveres, né? Colocando na balança os que valem mais e os que valem menos. Depois, quais são as fraquezas que a gente percebe no ser humano? É interessante. Um animal ele está programado para cumprir o papel dele na vida, né? Uma árvore ela está programada para crescer e produzir frutos, etc. O ser humano não está programado. Ele tem que escolher, ele tem que decidir. E tem uma certa desordem, né? Por mais que a gente negue isso, o ser humano é bom, a sociedade o corrompe, né? Mas isso é uma mentira. Porque o ser humano ele tem
defeitos, né? Ele tem uma desordem. Eu coloquei aqui alguns bens que causam desordem para a gente, né? Os bens do dinheiro, né? Do poder econômico, etc., que muitas vezes é o que gera as coisas, né? Vamos reduzir a carga o número de funcionários da empresa para ter mais lucro. E as pessoas, não, elas se viram, né? Manda embora, demite. Uma outra coisa é o prazer. O prazer é uma coisa boa no sentido de quando ele é regulado de uma maneira adequada. Viver por prazer, não fazer as coisas só que dão prazer, é você limitar muito a sua vida. Outra coisa é o poder, outra coisa é a eficácia técnica. Tudo isso são desordens. São coisas boas em si, mas quando elas viram um fim, né, ele acaba atrapalhando a nossa vida. Aqui está a ideia de uma pessoa comprando muitas coisas, aqui a ideia do Stalin e do Hitler, né, a ideia do poder. Aqui a ideia de comer um doce, uma coisa gostosa, né, a questão do prazer pelo prazer, não é a saúde, vamos dizer assim, a alimentação como saúde. E aqui a eficácia técnica, né, que eu estou falando aqui, cada um no seu celular, cada um no seu canto, né, e a técnica atrapalhando a vida. Uma coisa boa, mas que atrapalha a vida quando a gente não sabe usar, tá certo? Uma outra coisa que é uma fraqueza é a preguiça. Muitas vezes a preguiça de pensar no que tem que fazer e uma preguiça de cumprir os deveres. Sabe que tem que fazer aquilo, mas deixa para depois, que significa que não vou fazer, né? E uma outra ideia aqui é o peer group, o grupo de apoio que nós temos. O grupo de apoio muitas vezes dita a moda, a mídia, os amigos, entre aspas, né? Aqui está amigos de bebedeira, né? Quer dizer, a pessoa vai sair daqui chumbada, bêbada. Por quê? Pela pressão do grupo, para ficar bem com o grupo, né? Então, uma coisa assim, você fala, pô, não tem influência. Lógico que tem. Tem até um ditado que diz, dize-me com quem andas que eu te direi quem és. Por que falam isso? Porque conforme as nossas companhias, a gente vai estar agindo muitas vezes de acordo com elas. A gente vai se aproximar das pessoas que a gente tem mais afinidade. Muito bem. A ideia da liberdade, né? A nossa liberdade ela não é plena, dá para perceber isso, né? Pus aqui, ela já é limitada pelas raízes e pelo próprio tempo. Quer dizer, a gente tem esses defeitos e tem um tempo limitado, 24 horas por dia. Eu não posso ser médico, engenheiro, advogado, que eu não vou ser nenhum dos três, né? Então, a ideia para a gente crescer em liberdade, né, é crescer em virtudes humanas. Uma pessoa, você fala, um grande trabalhador, um grande pai, uma grande esposa, ela é compreensiva, alegre, trabalhadora, generosa, tal. Por quê? Porque ela lutou por adquirir essas virtudes, ela não nasce com essas virtudes. Então, quanto mais virtudes a gente tiver, melhores decisões a gente vai tomar, mais feliz a gente vai ser. Tá? Isso está ligado à nossa escolha, mas muitas vezes a nossa escolha está amarrada com as nossas fraquezas. Eu sou preguiçoso, então não tenho muita liberdade, porque aquilo vai dar trabalho e eu acabo não fazendo. Depois, as escolhas principais da nossa vida, né? Eu coloquei aqui algumas coisas. Primeiro, a vocação. A vocação para a vida consagrada ou a vocação para o casamento. A vocação para o casamento é uma escolha muito importante, talvez a mais importante da nossa vida. A escolha para o trabalho. Trabalho, eu gostaria que vocês pensassem nas habilidades que vocês têm que desenvolver para um trabalho profissional, os talentos que vocês já têm, essa flexibilidade que o mundo vai exigir da gente, porque não vai ter uma profissão que vai ser estável a vida toda, principalmente a partir de agora, e o serviço que a gente pode prestar. Essa seria uma decisão bacana para a gente escolher o nosso trabalho. Aqui está uma foto do Salman Khan, né? Ele fez engenharia elétrica, engenharia da computação, matemática no MIT, foi trabalhar num grupo financeiro, que é onde eles captam essas grandes cabeças, né, para render dinheiro para os banqueiros, e ele descobriu que a vocação dele era preparar aulas no YouTube. Então ele criou a Khan Academy. E a Khan Academy hoje ela é uma ONG, né, as aulas são gratuitas, mas ajuda muitas pessoas a terem aulas via internet. Aqui a foto dele, tá? Em frente ao computador. E depois a ideia dos nossos heróis, né? Quem são os nossos heróis? Né? Escolher os nossos heróis. Não pode ser uma celebridade aí
sem vergonha, vagabunda, mentirosa, né? Escolher pessoas altruístas, né? E pessoas não medíocres, pessoas que têm grandes ideais. Depois as ideias das responsabilidades, que nós já falamos lá em cima com relação aos nossos deveres, responsabilidades familiares, profissionais, sociais e espirituais, né? Um equilíbrio de todas elas. A gente resolve como dividir o nosso tempo em função do uso da nossa liberdade. Outra ideia importante, né, que está muito em voga hoje, a questão da ecologia, etc., mas é a ideia de que nós não somos donos do mundo, né? A gente fala, não, eu comprei esse terreno, eu paguei, eu sou dono. Não, você é um administrador. Você vai morrer, o seu terreno vai continuar aí. Então pense nisso. Você tem que cuidar da natureza, administrar a natureza, proteger a natureza. Aqui está uma foto da natureza, né, uma coisa bonita. Depois, admirar e cuidar com relação à natureza. Com relação às coisas, utilizar e não desperdiçar. Hoje em dia está muito em voga você jogar fora o que não presta, mas usa, não cria necessidade, né? Uma coisa muito importante para a gente se desapegar das coisas, para não precisar de muita coisa para viver, é se desapegar, né? É cuidar das coisas e o desapegar é cuidar das coisas e fazê-las. Se você precisa delas, compre, use e faça elas durarem bastante, tá? E depois a ideia do dinheiro, né? Administrador do dinheiro. O dinheiro é um meio, né? Não é um fim. Então é importante ver como é que a gente vai ganhar o dinheiro, quanto que a gente precisa ganhar e onde que a gente vai investir esse dinheiro, né? No trabalho, na cultura, no ajudar os outros, né? Aqui tem duas fotos de dois grandes empreendedores, um já morreu, Steve Jobs, o outro, que é o Bill Gates, que tem uma grande ONG, vamos dizer assim, que produz vacina, que faz esterilização em massa. Então, ele está usando o dinheiro para ganhar mais poder e para ganhar mais dinheiro. Ele diz que ele ganha mais dinheiro com vacina do que com tecnologia, tá? Mas é pensar como é que a gente usa o dinheiro, tá bom? O dinheiro deve servir para nos ajudar a fazer o bem, tá bom? Essa seria uma finalidade da vida, amar o próximo, tá? Já falamos aqui de alguns bens, a saúde, o trabalho, a propriedade, etc. Que eu repeti, trabalho e trabalho, são bens. E ações, educar, corrigir, perdoar, rezar. Aqui está uma foto do Papa, tá? Modos de amar o próximo, né? Oferecer serviços que atendam essas coisas. Gerar trabalho, gerar emprego, distribuir renda, né? Fazer o bem. Aqui está educar, corrigir, perdoar, rezar pelos outros, é um grande bem que a gente faz pelos outros. Uma outra ideia com relação às nossas características são as nossas raízes, né? Todo mundo tem raízes. A ideia qual que é? Pode ser raízes do local que a gente nasceu, da família que a gente tem, dos gostos, etc. Mas a ideia é a gente perceber essas raízes nossas e ver assim o que eu posso fazer com as raízes que eu tenho, né? Onde é que eu estou fincado? Então eu coloquei aqui algumas ideias, né? Ideias, dons de nascença. Olha só, a família que a gente nasce, a gente não escolhe. A educação é um dom também que a gente recebe. A nação que a gente vive, né? A gente mete o pau no Brasil, mas o Brasil talvez seja o país que tem maior miscigenação de raças e que se vive em paz e que não tem guerra, etc., né? E a cultura nossa também, que também é uma mistura de várias culturas, africanas, espanhóis, italianos, europeus em geral, né? Asiáticos. A gente vive em harmonia aqui. É interessante essa ideia, né? Depois a ideia do bem comum. O que é o bem comum? O bem comum é o bem da sociedade como um todo, a gente pensar nas pessoas como um todo. Então eu coloquei 3 ideias aqui de bem comum. Bens materiais, né? Os bens materiais aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem água à vontade, tem terra à vontade para plantar, a gente pode providenciar comida para o mundo todo, né? E esses bens materiais que são da própria geografia, que é do nosso planeta, que é super rico, vamos dizer assim,
O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que envolve educação, saúde, etc. E a infraestrutura, são as estradas, a rede de saneamento, etc. Esses são bens materiais. Os bens espirituais, a justiça social, a oportunidade para as pessoas fazerem as coisas, né? Oportunidade para ter um trabalho, etc. E depois, bens de contribuição, né? Do bem comum, que seria o trabalho, os talentos e o serviço. Coloquei aqui uma foto do André Rieu. André Rieu é um cara que anima, que alegra muitas pessoas com a música, né? Ele é violinista e tem uma orquestra que se apresenta no mundo todo. Pessoa muito talentosa, vamos dizer, e usa o violino, a orquestra dele, para alegrar as multidões. Tá certo? Depois, por último, a ideia da alma, né? Que eu falei para vocês. A voz da consciência. A voz da consciência, o que é a voz da consciência? Né? Aquela vozinha que está no nosso ouvido aqui, ó, tá vendo? Tem um anjinho e tem um demônio, né? Faz isso, faz o bem, não, faz o mal, não seja besta, etc. Então, ouvi-la, obedecê-la, e um jeito da gente ver se é a voz da consciência mesmo, se é a voz do demôniozinho aqui, é se ela nos exige uma melhora, né? Se é chuta o balde, é o demôniozinho. Se é, olha, se esforça, faz a sua parte, vê o que você pode fazer, é o anjinho. Você tem que ouvir o anjinho, tá? Essa é a ideia básica. Depois uma outra ideia aqui do Deus. Deus é o criador, né? A gente é criatura. Então ele é criador e é o legislador, ele que fala o que é o certo e o que é errado, né? Hoje em dia, com essa sociedade ateia, né, o pessoal, esses metacapitalistas e tal, que a maior parte se promulga ateu. Bom, se não existe Deus, quem que vai criar a moral? Sou eu mesmo. Como é que eu vou criar essa moral? Vou criar o que eu acho que é certo. Eu acho que é certo fazer aborto, agora eu vou fazer. Eu acho que é certo que a população não cresça, eu vou fazer esterilização em massa na África. Eu acho que é certo evitar o sofrimento, eu vou fazer eutanásia. Eu que vou definir. Eu acho que é certo fechar as escolas, eu vou criar um jeito de fechar as escolas. Tirar a família da jogada, vou fazer isso. Então, são coisas que a gente está vendo acontecer, por quê? Porque esquece que quem é o criador e quem é o legislador é Deus, não é o ser humano. O ser humano é uma porcariazinha que daqui a pouco não está mais aqui, né? Pessoas, às vezes, que estão com o pé na cova, lá, 90 anos, fazendo maldade, né? Vocês sabem disso. Depois, esse compromisso de amor, que está definido aqui em 2 palavras de 10 letras, né? Nota 10, aqui tem um pai com uma criança. A gente entende o que é um compromisso dessa maneira, né? Quando a gente gera um filho, a gente tem uma responsabilidade sobre esse filho para o resto da vida. Não é para os próximos 10, 15 anos, não é para o resto da nossa vida e da vida dele. Quando a gente estiver vivo, a gente tem responsabilidade. Então, está ligado essa fidelidade, com esse compromisso, com a nossa felicidade. Então, essa é uma visão global do que nós queríamos falar com vocês. Tá? Vamos dar uma visão panorâmica de tudo aqui de novo, para a gente lembrar, tá vendo? Aqui é o mapa mental de tudo. Ok? Então é isso. Vamos até o próximo. Tchau.